Será que vale a pena fazer a faculdade de farmácia sendo técnico de farmácia? Hoje eu vou te contar a minha experiência real. E se você é técnico de farmácia e tem aquele desejo no coração de fazer a faculdade, mas está na dúvida se faz ou não, fica aqui que esse vídeo é para você. Para quem não me conhece, eu sou Camila, sou técnica de farmácia, trabalho em um hospital há 1 ano e faço faculdade de farmácia, estou no 6º período, indo para o 7º, graças a Deus. E muitas das dúvidas que vocês têm hoje em dia já foram minhas dúvidas também, então eu vim compartilhar aqui com você. Muitas vezes a gente fica pensando, né, será que vale a pena esse esforço todo? São 5 anos de faculdade, isso se a gente não perder em matéria nenhuma, né? São 5 anos de faculdade, é muito tempo, é muito esforço. O nosso trabalho como técnico já é cansativo, né? Eu trabalho em um hospital só, mas eu vejo que muitos colegas meus trabalham em 2 hospitais. A nossa escala é 12/36, ou seja, muitos colegas meus trabalham todos os dias, sem ter um dia de folga. Então, muitas vezes eu vejo assim, né, aquelas pessoas com talento, eu fico pensando assim, essa pessoa daria um ótimo farmacêutico, mas eu vejo que essas pessoas têm uma rotina, assim, muito puxada, muito cansativa. A minha eu já acho cansativa, imagina dos meus colegas que trabalham todo santo dia. Todo dia, gente, não folga nem domingo. Então eu pontuei aqui no meu caderninho alguns tópicos pra gente conversar, pra gente decidir e analisar se vale a pena ou não fazer a faculdade de farmácia. O que muda quando a gente se torna farmacêutico? O primeiro ponto ali que eu vejo é a responsabilidade técnica, né? A gente, enquanto técnico de farmácia, também temos a nossa responsabilidade. A gente tem que fazer a dispensação certinha, sem erros. Claro que a gente erra, né? A gente é humano, mas a gente tem que fazer de tudo para não errar. A gente está lidando com vidas. Mas o farmacêutico, ele tem a responsabilidade por a gente e pela farmácia em si, né? Ou pela drogaria, né? Farmácia, a gente fala de farmácia hospitalar, farmácia de manipulação. Drogaria é aquela drogaria que a gente conhece, comercial. É o farmacêutico que vai receber as fiscalizações, que vai responder por elas. Se tiver algum erro ali na farmácia, a culpa cai a maior parte em cima do farmacêutico, então tem um peso maior ali na responsabilidade. O salário também muda bastante. Como eu falei com vocês, eu trabalho em um hospital, então vou falar aqui da minha realidade, a minha experiência. O nosso salário, vou dizer o salário líquido, tá? Já com os descontos. O nosso salário como técnico de farmácia é 1.738 e nossa escala é 12/36, ou seja, a gente trabalha em um dia 12 horas, de 7 às 7. No outro dia a gente folga, aí no outro dia a gente tá lá de novo de 7 às 7, 12 horas seguidas. Claro que tem um intervalinho, né, almoço, lanche, mas nosso trabalho ali é de 7 às 7. E o pessoal da noite também, de 7 às 7, 7 da noite até 7 da manhã. Já a escala do farmacêutico é uma escala assim mais tranquila, dá pra dar uma viajada, que é uma escala 24/72 horas. Ou seja, trabalha um dia completo e folga 3 dias, então dá para ter uma flexibilidade maior, ou até mesmo trabalhar em outro lugar também. Os farmacêuticos conseguem fazer isso de forma mais tranquila. O salário do farmacêutico aqui, já com os descontos, até onde eu sei, tá em torno de 3.500. Eu acho pouco, gente, aqui no meu estado, comparando assim com outros estados, né? O Espírito Santo, por exemplo, os farmacêuticos lá ganham mais, né? Mas aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, né, tá em torno de 3.500 com os descontos, tá? O trabalho em si, o nosso trabalho como técnico, a gente fica ali muito tempo em pé, a gente fica na dispensação, então a gente faz muito movimento repetitivo, né, ali bipando os medicamentos, guardando os medicamentos em cada bolsinha para cada paciente. Tem lugar que os técnicos vai levando, né, nas enfermarias e nas UTIs, mas em outro vídeo eu explico melhor para vocês como que é a nossa função. Já a função do farmacêutico, apesar de ter um peso maior na questão técnica, na responsabilidade, mas é um trabalho mais leve, é um trabalho que o farmacêutico já pode ficar mais sentado, né, vai analisar as prescrições, então é mais tranquilo, entre aspas, né, em questão da carga física é mais tranquilo, mas a responsabilidade técnica é muito maior, né? O peso é maior. A cobrança emocional e a pressão. Gente, eu acho que os dois lados, tanto técnico quanto farmacêutico, sofre pressão, tá? A gente ali, pelo menos na área hospitalar,
Às vezes a gente não pode dispensar alguma coisa, ou pode dispensar, mas não naquele momento. Então vem a enfermagem, eu quero pra agora. Aí que começa a briga, né? Então a gente passa bastante pressão, tá? Ali, que a gente tá de frente com a enfermagem e às vezes a enfermagem não entende. Eu respeito muito os enfermeiros, eu tenho muita admiração por eles, mas eles não entendem o nosso trabalho de técnico de farmácia, não. Alguns entendem, mas a maioria não entende, não. Então a gente sofre bastante pressão, às vezes é estressante. E os farmacêuticos às vezes sofrem pressão dos médicos, né? Porque, por exemplo, se um farmacêutico analisa a prescrição, não concorda com alguma prescrição ali, com alguma posologia, vai lá conversar com o médico, liga para o médico. Aí o médico às vezes compreende, né, que realmente houve um equívoco, mas tem médico que não, gente. Tem médico que é ignorante, que é grosso e acaba soltando os cachorros em cima do farmacêutico. Não deveria ser assim, porque a gente tá ali tentando fazer o melhor pelo paciente, né? Pela segurança do paciente. Então, tem gente que vê esse trabalho como um trabalho em equipe, em conjunto, multidisciplinar, mas nem todo mundo vê dessa forma. Tem gente que pensa assim, tá se metendo no meu trabalho? Então, de acordo com a minha experiência trabalhando em um hospital, eu percebo que os técnicos sofrem bastante pressão da enfermagem, de alguns técnicos, né, de enfermagem, e os farmacêuticos sofrem muita pressão de alguns médicos. É complicado lidar com isso. Quais são os pontos positivos de fazer a faculdade de farmácia? Você tem mais oportunidade, seu salário é maior, você consegue descansar fisicamente um pouco mais do que como técnico, né? Você tem mais respeito profissional. Outro ponto positivo que eu anotei aqui é sobre a possibilidade de promoção. Claro que você, como técnico de farmácia, você tem a possibilidade de ser promovido. Por exemplo, lá onde eu trabalho, tem uma técnica que ela é coordenadora da CAF, então ela tem um salário maior do que a gente, também tem mais responsabilidades, né? Mas ela conseguiu um salário melhor, conseguiu ter essa promoção. Mas é muito mais difícil, tá, um técnico ser promovido, é raridade. Agora, o farmacêutico, eu vejo que ele tem mais chance de ser promovido, ele pode vir a ser gerente, ele pode vir a ser supervisor geral. Eu já trabalhei em uma drogaria que é uma rede muito grande, tem várias aí pelo Brasil, você provavelmente deve conhecer. E assim, como técnico de farmácia, eu nunca vi ninguém ser promovido nessa empresa. Mas eu já vi farmacêutico virar até gerente geral, gerente distrital. Então, assim, tem muito mais oportunidade de você como farmacêutico. E muitas vezes você, como técnico de farmácia, você tem um potencial enorme, você trabalha super bem, é dedicado, é responsável, mas por você não ter a faculdade, você não consegue alcançar lugares mais altos. Mas eu sei que nem tudo são flores, eu sei que tem os pontos negativos também. Fazer a faculdade de farmácia não é barato, é difícil de conseguir bolsa, demanda muito tempo, além dos 5 anos de faculdade, ainda você tem que arrumar tempo para fazer, por exemplo, trabalho de faculdade. É complicado, por isso que eu escolhi a modalidade semipresencial. Antes eu fazia presencial, né? Até o 5º período eu fiz presencial. Só que eu decidi mudar para semipresencial. Já tem um vídeo aqui falando sobre isso, porque eu tava exausta, gente, exausta. Claro que no semipresencial você precisa estudar muito, se dedicar muito, mas eu consegui conciliar melhor minha rotina no semipresencial. Eu te digo que o cansaço faz parte e é um ponto negativo, mas tem que passar por ele, né? Se você quer fazer a faculdade, você vai ter que enfrentar esse cansaço. Para quem que vale a pena fazer a faculdade de farmácia? Para quem pensa ao longo prazo, né? Porque você não vai entrar no curso hoje, daqui a 1 ano e meio, 2 anos você está terminando, igual foi no técnico. Não, a faculdade ele exige em torno de 5 anos. Então, se você pensa no longo prazo, vale a pena. E se você também se sente travada como técnica, você percebe que você não está tendo muitas oportunidades assim de crescimento, né? De emprego até que eu vejo bastante vaga para técnico de farmácia, mas assim, eu digo de crescimento. Eu não vejo muito os técnicos indo além daquele serviço ali. Raridade, como eu falei, ver um técnico ser promovido. Lembrando, minha experiência, tá, gente? De acordo com o que eu vejo aqui onde eu moro
e pelas empresas que eu já passei. Então, se você se sente travado como técnico de farmácia e quer ter uma oportunidade de crescimento, vale a pena você fazer a faculdade. Na verdade, eu já iniciei a minha faculdade há bastante tempo, só que eu tive que trancar para comprar minha casa, né, meu apartamento, no caso. Eu ainda tô pagando, né? Mas eu tava naquela fase de pagar a entrada e tudo mais, então eu tranquei a faculdade aí durante 2 anos, mas eu nunca desisti, sempre tive esse desejo no meu coração, então voltei pra faculdade e aos pouquinhos aí tô caminhando, né? Embora se eu tivesse continuado eu já teria terminado, mas se eu parar eu não vou terminar nunca, né? Então voltei, tô dando continuidade, se Deus quiser ano que vem vou pro 7º período e daqui a pouco vou ser farmacêutica, né? Outra coisa também que eu queria falar com vocês, a gerente da onde eu trabalho, ela já conversou comigo, assim, perguntando mais ou menos quando que eu vou terminar a faculdade, e ela falou que futuramente, provavelmente, vai surgir mais vaga lá como farmacêutico clínico, então eu já fico pensando assim, ó, quando estiver ali terminando a faculdade, eu vou tentar fazer uma pós-graduação em farmácia clínica, porque de repente pode ser aí uma oportunidade de crescimento no meu próprio trabalho, né? Então vou investir, vou fazer a minha parte e pedir a Deus para que abençoe, para que dê tudo certo, né? Porque a nossa parte de plantar, a gente que faz, mas fazer chover só Deus que faz, né? Então a gente faz nossa parte, estuda, corre atrás, tenta aí se especializar. A gente como técnico de farmácia também já é uma experiência que conta, porque ali na prática a gente aprende muita coisa, a gente já sabe como que funciona ali a rotina hospitalar, a rotina de uma drogaria, isso para quem já trabalha na área, né? E se você é técnico de farmácia, mas você não conseguiu ainda uma oportunidade de emprego, continua tentando, que uma hora você vai conseguir, e se você conseguir essa oportunidade, agarra, porque eu, como técnica de farmácia, gente, eu aprendi muito. Aprendi coisas que eu nunca aprendi na faculdade, aprendi coisas que eu nunca aprendi no curso técnico. E olha que o meu curso técnico foi uma instituição federal, né? Assim, uma instituição que tem peso no currículo. Mas tem muita coisa que eu não vi no curso, nem no técnico e nem na faculdade. E ali na prática eu aprendi muita coisa. Então vale muito a pena você trabalhar como técnico de farmácia, porque isso vai te dar uma bagagem para quando você for farmacêutico. Se você gosta de vídeos como esse, já deixa um like para me incentivar a trazer mais vídeos sobre essa área aí de farmácia, se você quer conhecer um pouco mais. E já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. No próximo vídeo eu vou fazer uma comparação sobre o técnico de farmácia e a graduação. O que realmente muda em questão de matéria, grade, estudo, tudo mais. Então já se inscreve para você não perder nenhum vídeo. E deixa um comentário aqui para mim também, se você tem alguma dúvida nessa parte de faculdade de farmácia. Quem sabe eu já trago sua dúvida no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.